Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que essa mensagem chegue em um momento de tranquilidade, que a gente possa ouvir aqui as palavras do Emmanuel, né? Refletir sobre a mensagem dessa semana e que essa mensagem nos faça bem, nos faça crescer e evoluir. Essa semana a gente continua estudando o livro Pão Nosso, né? Vamos falar do capítulo 146, Seguir a Verdade. Mas antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer uma oração, fechar seus olhos, procurar recolher os pensamentos para esse momento, para essa reflexão, deixando do lado de fora os problemas do dia a dia. E aí dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E a mensagem dessa semana, né, como sempre o Emmanuel pega um versículo como inspiração, e o versículo dessa semana está na carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz: Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É interessante que ele usa a palavra seguir a verdade, né, como título do capítulo. E aí isso traz uma reflexão: o que é a verdade, né? O que a gente pode definir como sendo a verdade? Claro, a verdade é a lei divina, né? Eu acho que a lei de Deus é a verdade. Mas será que a gente consegue compreender o que é a verdade? Porque ela nos foi sendo revelada aos poucos, né? E quanto mais a gente vai estudando a doutrina, mais a gente vai entendendo que a gente ainda não conseguiu chegar até lá, né? Na verdade, na verdade, a verdade ele é um processo que nos foi sendo revelado enquanto humanidade, né, ao longo da história, com diversos filósofos, com Moisés, com Cristo, que é o nosso maior exemplo, e depois também com a codificação, né, com Kardec e com tantos outros livros da doutrina que vão nos sendo trazidos aos poucos. Então a única certeza que a gente pode ter é que a verdade não é uma certeza absoluta, estática para a gente ainda. Ele é um processo. A gente vai conquistando aos poucos, conforme a gente vai se aproximando dos ensinamentos, a gente vai cada dia conhecendo um pouquinho mais, vai nos sendo revelado um pouquinho mais. E por isso é interessante quando o Emmanuel diz seguir a verdade, né? Porque ela é um processo em que a gente está seguindo, ela ainda não é um destino. Nós ainda estamos muito longe, né, de conseguir entender toda a verdade divina. E nesse conhecimento, nesse processo, é por isso que Cristo nos disse, né? E conhecereis a verdade e a verdade o libertará. Por que a verdade vai nos libertar, né? Conforme a gente for conseguindo evoluir, conforme a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai estudando, a gente vai entendendo mais. Conforme a gente vai entendendo mais, a gente começa a trabalhar mais a nossa moralidade, a gente começa a se transformar um pouquinho mais em pessoas melhores, um passo de cada vez, tendo sempre Jesus como guia, né? A gente não pode esquecer que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é as três coisas ao mesmo tempo. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, a gente seguindo os passos de Jesus e nos trabalhando, a gente vai conseguindo nos libertar dos nossos vícios, nos libertar dos nossos medos, dos nossos sofrimentos. E assim o nosso espírito vai evoluindo, e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo essa liberdade, essa libertação dessas amarras que ainda nos prendem aqui nesse plano, né? E é interessante que aqui o Emmanuel ele faz um apelo seguindo a verdade em caridade.
Sempre o Emmanuel é fantástico, né? Ele sempre escolhe as palavras muito bem. Seguindo a verdade em caridade. A gente tem que lembrar que o centro da mensagem, né, de Jesus para nós é o amor. Jesus traz uma mensagem de amor, né? Repetidas vezes. É o principal mandamento de Jesus é o amor. E o amor e a caridade, eles andam de mãos dadas, né? A gente não pode esquecer também aquela frase importante do Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. A fé sem obras é uma fé morta, né? Então a gente precisa seguir a verdade, fazer esse nosso caminho de busca e de evolução na verdade, sempre buscando praticar a caridade. E o que é a caridade, né? Pensando na definição interessante até no Livro dos Espíritos, uma pergunta bem objetiva. A pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus? E aí a resposta, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Olha que interessante, né? Ele fala aqui na resposta de sentimentos e de atitudes, mas principalmente de sentimentos, né? De benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias, perdão das ofensas. Então, o entendimento de Jesus da caridade, ele não está vinculado apenas a questões materiais. E aí o Kardec até comenta aqui na pergunta, né, depois, dizendo: o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Então, mais uma vez, né, a caridade e o amor como centro da verdade, da mensagem, do que Deus espera e nos fez para fazer, né? Então, só para a gente concluir, eu vou ler aqui a última frase do capítulo dessa semana, em que o Emmanuel diz: sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Essa era a mensagem para essa semana, que a gente possa refletir. Se você tiver curiosidade, acho que vale a pena pegar o Pão Nosso, capítulo 146, seguir a verdade, ler as palavras do Emmanuel lá, ver como que elas vão te tocar também. Em cada momento em que a gente lê e estuda, nos toca de uma forma diferente, da forma como a gente está precisando. Então, que tenhamos todos uma boa semana. Ficamos todos com Deus.